Toda vez que olho para essas mulheres, observo a expressão de cada rosto e busco ver os seus sonhos. Sinto que uma barreira foi levantada ao longo de nossas vidas e que só deixou a marca do nosso dia a dia. Vejo em cada traço de seus semblantes o nosso passado de mulheres negras e o presente da maioria das mulheres negras e pobres desse país. Faces esculpidas nas inúmeras dificuldades que enfrentamos desde que nascemos. Sei que está inscrito em cada uma das nossas rugas as discriminações que enfrentamos quando fomos às escolas, a discriminação que sofremos quando buscamos trabalho. Meu coração se aperta quando penso na gravidez, no parto, na batalha para criar e educar os nossos filhos. Penso em quantas crianças negras deixaram de nascer, deixaram de sobreviver no primeiro ano de vida, por falta de alimento, por falta de assistência médica, ou até mesmo pela ausência de suas mães que tiveram que buscar o ganha-pão da família. Depois de tantos problemas, vejo agora como o sucateamento da saúde pública no Brasil aumenta as dificuldades de atendimento à população pobre. Vejo como a trágica cultura médica de esterilizações, somada ao descaso da medicina para as questões de saúde da população negra, ameaça ainda mais a saúde dessas mulheres. Ouço suas vozes, que também são minhas. Eu tenho um mioma na parte do colo uterino de 3 milímetros. Ele não progrediu, ele estacionou, também não regrediu. E, assim, é uma coisa, assim, dolorida, né? Toda vez que vem o ciclo menstrual, eu sinto muita dor. E não posso operar antes devido à minha idade, né? Eu não tinha alcançado a idade de 35 anos. Então, os médicos achavam que eu devia esperar mais um pouco. E agora, decorrente, eu coloquei o DIU, né? E já tenho 3 anos que eu estou com o DIU, então eu tenho que esperar mais ou menos a segunda manutenção para poder fazer uma cirurgia para tentar tirar. Sendo que vai ser uma cirurgia que eu sei que vai ser dolorida e eu acho que eu tenho que trabalhar mais com a minha cabeça para aceitar esse tipo de operação que eles estão querendo que eu faça. Os miomas são tumores uterinos e se desenvolvem em cerca de 20% das mulheres adultas. São normalmente tumores benignos. Somente em cerca de 1% dos casos, o mioma é maligno. A incidência de miomas é 5 vezes maior em mulheres negras que em brancas. Ele é uma doença considerada racial étnica. A frequência ou o tipo de relação sexual, bem como traumas, curetagens, sequelas de aborto ou partos mal realizados, nada tem a ver com o aparecimento e desenvolvimento dos miomas. Os miomas podem estar localizados na parede externa ou interna do útero ou no interior da musculatura uterina. De acordo com sua localização ou com seu tamanho, os sintomas, as complicações e o tratamento podem ser diferentes. Os miomas na parede interna do útero são os que sangram mais, causam mais problemas durante a gravidez e provocam o abortamento espontâneo e o parto prematuro. Bom, a questão do mioma, eu só fui praticamente descobrir o mioma já no processo de esterectomia, já com indicação cirúrgica. Eu ia num médico, na época era um médico, o médico da rede, do INAMPS, e ele de cara me indicou uma cirurgia. E eu, claro, fiquei meio preocupada, comentei isso com minha irmã, que trabalha em hospital,
E ela me indicou uma outra médica, uma médica do Hospital das Clínicas. E ela indicou a mesmíssima coisa, indicou uma cirurgia. No meu caso, nunca foi indicado um tratamento. Eu tenho percebido que ainda hoje, muitas mulheres jovens que nunca tiveram filhos ou que têm um filho, assim como eu na época em que fiz a cirurgia, estão sendo submetidas a esse tipo de esterectomia. Em geral, os miomas são tumores silenciosos, porque não apresentam sintomas. A identificação do mioma é feita por acaso. São descobertos durante a consulta ginecológica. É possível perceber o aumento do útero pela palpação do abdômen. Basta que você seja de fato examinada para que um profissional de saúde se dê conta que há uma alteração no volume e tamanho do seu útero. Se houver um crescimento anormal do útero e você não estiver grávida, é muito provável que esteja com mioma. O tratamento do mioma pode ser feito através de remédios, que poderão diminuir ou estacionar o seu crescimento. Dependendo do tamanho, deve ser feita uma cirurgia. A miomectomia é uma cirurgia que retira apenas os miomas. A esterectomia retira o útero. Segundo o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a esterectomia só deve ser indicada quando o mioma atinge um tamanho igual a 12 semanas de gravidez. Para miomas menores, podem ser recomendados remédios ou a miomectomia. Apesar de todas estas orientações, os miomas são a causa mais comum de esterectomias. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos constataram que a maioria das esterectomias são desnecessárias. Se você é portadora de miomas, procure obter informações detalhadas sobre o seu caso. Se lhe indicarem cirurgia, procure saber qual é a mais apropriada. Se lhe indicarem a esterectomia, fique alerta e antes de decidir procure o parecer de diferentes ginecologistas, porque a esterectomia é sempre uma esterilização definitiva. Observo tantas Marias, Silvanas e Beneditas. Como essas mulheres que vão para o trabalho. E penso, uma renda familiar da população negra é ainda uma das mais baixas do país. Quando penso na crueldade de 300 anos de escravidão, na exclusão social depois da abolição, vejo que permanece o desinteresse das elites brancas em pagar suas dívidas. Penso como até hoje a maioria dos governantes não se preocupam com os efeitos dessa renda baixa, que somada a uma educação precária e a uma situação deficitária de recursos médicos no período pré-natal, levam ao sofrimento de tantas gestantes. Quantos homens públicos saberão que as gestantes negras, principalmente as mais novas, sofrem de um alto índice de eclâmpsia, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional? Quantas pessoas da classe dominante têm a sensibilidade para entender que as crianças, desde a barriga da mãe, já conhecem as condições de vida e sofrem com as dificuldades enfrentadas pelas gestantes? Quantos deles evitam compreender que a criança praticamente recebe no útero de sua mãe a determinação do seu destino? Até a pré-eclâmpsia, eu era calma, eu sempre fui tida como calma, sabe? Mas aí eu fiquei muito nervosa, tudo me irritava. Inclusive uma vez, lembra quando eu estava esperando a Josi, eu estava deitada, a casa tinha uma goteira, estava me pingando água, eu saí ali pensando em morrer, sabe? Mas só que eu saí embaixo de uma chuva torrencial. Você deixou a menina lá e foi embora, né? Foi embora. Eu queria morrer aquele dia. E eu saí. Andei, eu não me recordo por onde eu passei.
Eu só sei que quando eu fiquei em mim, eu estava dentro de uma igreja. Quando eu tive esse problema renal, o médico disse: a senhora não vai poder engravidar mais porque a senhora teve eclâmpsia. Só que a sua sorte é que a senhora teve o ataque após o nascimento do nenê. Se fosse antes, a senhora não teria aguentado. A hipertensão arterial ou pressão alta está direta ou indiretamente ligada a 12 a 14% das causas de todas as mortes no Brasil. Não se sabe qual a causa da hipertensão arterial essencial, aquela hipertensão que aparece isolada. Sabe-se que ela resulta da associação de vários fatores, como a predisposição biológica, sexo, idade, maior ingestão de sal, obesidade, estresse e raça. E a hipertensão arterial é também considerada uma doença familiar, porque ela aparece em muitas pessoas de uma mesma família. E é também uma doença racial étnica, por sua prevalência na população negra de ambos os sexos. E é dentro desse quadro de ausência de prevenção, de falta de diagnóstico, que nós precisamos considerar a questão da saúde reprodutiva da mulher negra. 1 em cada 10 mulheres que engravidam pela primeira vez tem pressão alta. A pressão alta é a principal causa de mortalidade materna no Brasil, que é a mortalidade materna por toxemia gravídica não tratada, que leva aos quadros de eclâmpsia. Nós não sabemos quem são estas mulheres que estão morrendo. Se elas são negras, brancas ou amarelas, porque no atestado de óbito não consta o quesito cor. É importante considerar a situação da assistência pré-natal. A cobertura é insuficiente e a qualidade é baixa ou duvidosa. Mas diante de todo esse quadro, nós podemos deduzir que é muito provável que a grande maioria das mulheres que estão morrendo somos nós, as mulheres negras. Eu já tive um, mas eu perdi, né? Aí eu perdi de 7 meses. Aí os médicos me operaram para mim, não posso ter mais. Perdi de 7 meses, nasceu morto. Aí eles me operaram, disse que meu útero é fraco para poder ter filho. Então deixei operar, né? Não é só esse filho dele que eu perdi, não. Eu tenho um filho também, que ele vai fazer 9 anos. Ele mora lá no Rio de Janeiro com o pai dele. O pai dele tirou ele de mim, ele chama Júlio César dos Santos Lucas. O meu sonho era ter meu filho de volta para mim. No Brasil, o número médio de filhos por mulher se reduziu a 1/3 nos últimos 20 anos. Isto se deve à alta prevalência de uso de pílulas e à esterilização feminina. Este fato é preocupante quando se leva em conta que a saúde reprodutiva no país carece de informação, de disponibilidade de todos os métodos anticoncepcionais e do acompanhamento médico, principalmente para os setores mais pobres da população, que são, na sua maioria, negros. Nós estamos assistindo no Brasil a uma verdadeira cultura da esterilização feminina. De fato, 52% das mulheres esterilizadas são filhas ou irmãs de outras mulheres também esterilizadas. Outro fato importante é que 32% das mulheres esterilizadas engravidaram para poderem fazer esta esterilização durante o último parto, o qual, em geral, é uma cesárea. Muitas mulheres, quando fazem a esterilização, não sabem que, dependendo da técnica, essa operação é irreversível. E, em alguns casos, mesmo sendo reversível, nem sempre elas vão ter condições de reverterem a operação. Esse arrependimento surge porque a mulher pode ter um filho que falece, pode se separar de uma união e construir uma outra e querer ter filhos nessa situação.
A esterilização feminina é um direito reprodutivo das mulheres, mas, para tanto, ela precisa ser normatizada pela legislação brasileira e as mulheres precisam ser esclarecidas sobre suas consequências. Eu sempre fui assim magrinha, né, miudinha, então para mim, no caso, na escola, sempre tive problemas assim de desmaiar, passar mal, e as pessoas não entendiam muito porquê e nem eu entendia. Agora, a partir do momento que eu tive minha filha, né, quando eu tinha uns 14 anos, foi quando eu descobri que eu era anêmica, né, que eu tinha anemia falciforme. Logo depois que eu tive a minha filha, nós fizemos um grupo com um médico, e assim, de umas 5 pessoas, mais ou menos, para estar descobrindo o que era bem anemia falciforme, o que nós sentimos, porque não podíamos contar essas experiências, né, porque é uma coisa de desmaiar, passar mal, passa uma coisa de fragilidade, né. Então começamos a contar nossas experiências, começamos a seguir um tratamento feito pelo médico, né, de uma alimentação, uma coisa mais rica em proteína, com ferro, comer beterraba, comer verdura, comer fígado, todas aquelas medidas, e um medicamento para estar acompanhando, no caso, complexo B, ácido fólico, né, para a gente não estar perdendo ferro. Umas 2 pessoas desse grupo, na época, que começou de 5, atualmente já faleceram. Mas assim, eu ainda tenho contato com os outros 3. A anemia falciforme é uma doença genética. Estima-se que existem cerca de 600 mil portadores e um número menor de afetados doentes no estado de São Paulo, em sua grande maioria negros e mulatos. De fato, esta é a doença mais frequente da raça negra em todo o mundo. As manifestações clínicas são variadas, podem ser muito graves, incluindo a morte na primeira infância. Por outro lado, existem formas mais benignas que permitem a sobrevida à idade adulta, inclusive tendo filhos. No caso das mulheres, existem 3 aspectos de importância. Primeiro, um retardo no desenvolvimento sexual, uma menor probabilidade de engravidar e maiores riscos quando ocorre a gravidez, associadas a uma maior mortalidade da mãe, maior frequência de aborto e fetos recém-nascidos de menor peso. Portanto, a doença exige um acompanhamento muito mais médico, mais cuidadoso. A doença não tem cura no momento, mas existem tratamentos adequados às diferentes fases da vida. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico e inicia o tratamento, melhor a qualidade de vida. O sucateamento do sistema de saúde e o empobrecimento do Brasil estão levando a uma verdadeira epidemia da AIDS entre os pobres do país. 85% das mulheres negras encontram-se abaixo da linha da pobreza, vivendo com menos de 2 salários mínimos. Essas mulheres negras e pobres são hoje parte do grupo que corre grande risco com a expansão da epidemia da AIDS. A AIDS atinge desigualmente os desiguais. Eu tenho certeza que a minha infecção foi através de relação sexual, porque eu nunca usei droga e também nunca tomei transfusão de sangue. Então, só relações sexuais sem uso do preservativo. Eu convivi com uma pessoa há 8 anos, então eu tenho assim, eu acredito que seja dessa pessoa, que eu convivi com essa pessoa há 8 anos, porque essa pessoa também estava infectada e nós 2 estávamos juntos nessa época, né? Ele não tinha conhecimento da infecção, porque nós 2 descobrimos quase na mesma época. Eu tenho 2 filhos, né? O impacto junto à família, eu acho que isso aí depende muito de como isso é passado para a família, né?
Por exemplo, eu convivo bem com os meus filhos, convivo bem com a minha família, recebo deles o apoio, mas isso aí também porque primeiro teve uma preparação minha, para depois eu ter condições emocionais para preparar essa família para que a gente tá vivendo isto. O trabalho, acho que foi assim, aonde eu mais sofri discriminação, né? Então, tive muitos problemas no trabalho. Por isso, no momento, eu não estou trabalhando, enquanto eu podia estar produzindo, né? Minha profissão, uma coisa que eu gostava de fazer, tá? E eu fui obrigada a desistir do trabalho por motivos de discriminação. A ideia de que a transmissão da AIDS só ocorre em relações homossexuais caiu por terra totalmente. Atenção para o resultado de pesquisas recentes. Hoje, a AIDS é a primeira causa de mortes de mulheres na cidade de São Paulo. As mulheres negras e brancas infectadas pelo HIV tiveram contato com o vírus nas seguintes situações: no uso de drogas injetáveis na veia, as chamadas drogas endovenosas, na transmissão através de relações sexuais sem o uso de camisinha e também através da contaminação por produtos sanguíneos em função do acesso a serviços de saúde de pior qualidade. Olha, a minha vida, quando eu me casei, começou de 3 meses. Foi meu sofrimento. Com meu marido é muito levado. Ele ficou 3 dias fora de casa, né? Quando foi aqueles 3 dias, o senhor sabe, veio daquele jeito, né? Aí começou meu romance triste, sofrimento. Grávida de 3 meses, e ali ficou. Foi os 9 meses que o médico queria aplicar a injeção para abortar, né? Porque eu estava com a doença, né? Que o marido tinha pegado. E eu não quis porque eu gosto muito de criança. E era o primeiro, né? Eu fiz tudo para não abortar. Mas sofri. Porque quando ele nasceu de 9 meses, 8 dias antes dele nascer, eu fiquei ruim cortando cana para ganhar. Aí quando fez 8 dias, ele nasceu. Eu senti que ele embolou tudo na barriga, esticou, nasceu, mas nasceu morto. Primeiro eu tive aborto, 3 abortos, ainda depois do que eu tive o primeiro, ainda veio 3 abortos. Aí depois foi que eu fiquei grávida dela. Eu digo a verdade, eu tenho horror de homem, tenho medo. Que o que eu passei, a mulher que passa isso aí, toma medo de homem. A alta incidência das DSTs, mais conhecidas como doenças venéreas, está ligada à falta de informações, ao analfabetismo, ao acesso difícil ao atendimento médico de boa qualidade, à falta de saneamento básico e a outras condições que garantam uma boa qualidade de vida. Por essas razões, as populações pobres e excluídas, de qualquer raça, sempre pagaram o maior preço com doenças e com sequelas e mortes causadas pelas DSTs. Atualmente, ocorre uma nova explosão de DSTs em diferentes regiões do mundo, em decorrência do empobrecimento constante. E também nos países ricos, como consequência do crescimento de bolsões de miséria. Até mesmo a sífilis e a gonorreia, que pareciam estar sob controle, voltaram a ter um alto índice. A DST número 1 nos países ricos é a clamídia, conhecida como epidemia silenciosa. Esta doença não apresenta sinais e nem sintomas que indiquem que a pessoa está doente. Ela não é descoberta por exames comuns que detectam outras bactérias.
para ser descoberta, é necessário solicitar uma cultura específica para a clamídia, com material retirado do colo do útero. A clamídia danifica as trompas e é a principal causa da infertilidade e da gravidez tubária ou ectópica. Fique alerta. Qualquer DST exige diagnóstico e tratamento. Caso contrário, há o risco de esterilidade e de que uma criança nascida de mãe portadora adquira infecções variadas, das mais simples às mais graves. Uma certa parte de todos nós vivemos além do tempo. Recebemos uma força e energia de coisas que não sabemos explicar. Quando ouço essas histórias, me impressiono e me pergunto: de onde vem tanta determinação para superar tantas dificuldades? Quem sabe? As noites dessas mulheres estão repletas de devoção. Devoção aos seus filhos, às suas metas, aos santos, aos orixás. Não consigo, ao ouvir suas histórias, deixar de pensar no mito de Oxum, a quem milhares de mulheres recorrem, buscando proteção e ajuda para que seus filhos desenvolvam saudáveis em seus úteros. Oxum é a garantia de filhos perfeitos e sadios. Ou no poder guerreiro de Nhançã, de temperamento forte, intrépido e ao mesmo tempo sensual, que lutou ao lado do marido, deusa do fogo e dos trovões, mito do companheirismo e ao mesmo tempo da insubordinação feminina a uma sociedade patriarcal e dirigida só pelos homens. Ou das características de mãe e amante de Iemanjá, deusa da fecundidade e da procriação, feiticeira de homens, e que ao mesmo tempo pode ser violenta ou amar com furor os seus filhos. No destemor de Obá, uma das mulheres mais valorosas e incompreendidas pelos homens, com suas tendências guerreiras, a determinação em realizar suas metas, tornou-a um símbolo das líderes femininas do povo negro. Inanã, deusa protetora dos órgãos reprodutores da mulher, que foi rejeitada por Oxalá por gerar seres anormais, mas que deu à luz ao Mulu, o senhor da medicina e da saúde. Sei que mistérios não se explicam, estejam nos santos, nos orixás, no zelo aos nossos filhos ou na tradição de luta de mulheres do passado, como Luísa Maim. O importante é não esquecer que nosso sorriso, nossos gestos cheios de encanto se revelam, apesar das barreiras que enfrentamos. Mas nada disso tira o nosso desejo de buscar todas as condições para podermos dispor de nós mesmos, para podermos criar nossos filhos com tranquilidade, nossas artes, nossos livros, e ter uma vida diferente da que tivemos até agora.